ocasião pelo meu escritório, indiretamente por mim. Doutor Cardoso está aí? Alexandre recorre ao escritório de Luiz Carlos para se defender de uma acusação de tráfico de drogas. Lá, ele conhece Mariana. Exploram muito aqui nesse emprego? Para a filha do advogado, Alexandre parece um jovem frágil, indefeso. Começa a história de amor que vai terminar em morte. Uma pessoa com um passado criminoso, atuante quase que no estado de São Paulo, com condenações aqui, Palmital, Ourinhos, com vários tipos de crime. Se ela via um animal ferido, se ela via uma pessoa precisando de ajuda, ela não pensava duas vezes em estender a mão. Ela fazia isso imediatamente. Alexandre e Mariana começam a namorar. No início, ninguém sabe da relação. Mariana, apaixonada, acredita que pode afastar o namorado do tráfico de drogas. Quando viu, você estava apaixonada por um cara que é traficante. E como sair? Não tem jeito de sair. Você tem que tentar tirar a pessoa. Entendeu? E fugir. Fugir pra bem longe. Com certeza ela não sabia no início, não. Ela conheceu o Alexandre... A Mariana nunca, assim, usou droga. Ela passou a viver por conta desse amor, né? É um bandido. Ela queria tirar ele dessa vida. Mal sabia ela que não podia, né? O adolescente, criado dentro de uma família de classe média, como esse caso, uma pessoa que tem uma certa noção de realidade, de repente se vê diante de uma outra realidade, que ela é desconhecida, né? E isso exerce um poder de sedução, principalmente para o adolescente. Cada dia mais apaixonada, Mariana resolveu assumir para a família um namoro com Alexandre. Ela sabia que a decisão não iria agradar ao pai. Isso é um absurdo. O pai de Mariana tenta convencer a filha a desistir do romance. A conversa é tensa. O pai pede para que ela se afaste de Alexandre. Mas os argumentos não funcionam e ele decide proibir o namoro. Mariana, eu não vou permitir esse namoro, ok? Ponto final. Ela confirmou para mim que realmente estavam se relacionando, que ele era uma boa pessoa, que ele era isso, que ele era aquilo. Eu falei, você está enganada. Não presta, conheço, sei quem é. Ela tentava tirar ele do vício, né? Por gostar muito dele, por consequência disso, ela acabou envolvida no meio. Mariana voltou a falar com o pai e a defender Alexandre. Ela não desistiu e chegou a pedir emprego para o namorado no escritório do pai. Depois de muitas conversas, Luiz Carlos atendeu o pedido da filha. Esse rapaz acabou indo para São Paulo aí 1 ou 2 semanas comigo. E foi o bastante para ver que continuava sendo efetivamente um marginal. E foi o bastante para que eu o afastasse e pedisse a ela veementemente que tirasse ele da vida dela. Mariana começou a se afastar dos amigos e da família. Ficava mais tempo na favela Santa Cruz do que em casa. Aos poucos, o mundo do crime começou a fazer parte da vida de Mariana. Ninguém mais via, todo mundo que eu falava da Mariana, ninguém via, ninguém sabia onde ela estava. Na favela Santa Cruz, a garota rica, filha de advogado influente na cidade, é aceita por viciados e traficantes. Eles têm planos para ela. Onde ele ia, ela ia junto. Se acontecesse alguma coisa com um deles, o Alvarelli limpava a barra dela e limpava a barra deles também. Então eles usavam ela. Para eles era conveniente. Ela entrava, saía da favela normalmente, sem problema algum. Pontos de tráfico de droga, e ele começou a frequentar esses pontos e começou a levá-la junto. E aí a coisa foi, né, complicando. Parece que o envolvimento dela passou a ser maior a cada dia.
Muitas vezes, Alexandre usava o carro de Mariana para transportar drogas e escapar da polícia. Com a filha do advogado por perto, tudo parecia seguro. Eles usavam para ir buscar e levar para assalto. As brigas de Mariana com o pai ficaram cada vez mais frequentes. O clima na casa era insuportável. Na esperança de viver uma história de amor, ela tomou uma decisão. Aí o relacionamento aqui dentro de casa foi se tornando difícil, ao ponto dela ligar aí para a mãe dela e dizer que não dava mais para ficar aqui. Quando que a gente vai imaginar que uma moça de família, sabe, que tinha tudo, morar perto da favela, ou frequentar a favela, ou ter amigos da favela, nada contra a gente que mora na favela. Tem muita gente boa, sabe? Cheguei. Mariana, que dá aulas de inglês para se sustentar, aluga uma casa vizinha da favela Santa Cruz. Ela quer ficar mais perto do namorado. Ela sustentava ele, né? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas eu nunca vi a Mariana usando droga. Eu nunca vi. Pouco se sabe da vida de Mariana na favela. Amigos e parentes contam que poucos meses antes de morrer, ela teria rompido o namoro com Alexandre. Mas era tarde demais para voltar à casa do pai. A polícia garante. Mariana acabou se envolvendo com outro homem, mais violento e acusado de ser traficante. Jair Ferreira de Souza foi o último romance da vida da moça. Não, ela já havia terminado o namoro com o Alexandre há um certo tempo. Ela terminou, foi morar na favela com o Jair. A única coisa que eu sei de Jair é o seguinte, que ele é o braço direito do Serjão, o Serjão manda matar, o Jair vai e mata. É a única coisa que eu sei dele. Sérgio Silva dos Santos, o Serjão, 27 anos, é acusado de ser o líder do tráfico de drogas na favela e o mandante do assassinato de Mariana. Toda pessoa que deve para um traficante, eles mandam cobrar uma vez, eles mandam cobrar 2 vezes. Na terceira vez, eles já mandam matar. Morte a mando do Serjão é o Jair que vai executar. Para a polícia, este é o homem que Mariana, uma jovem de classe média alta, professora de inglês, educada nos Estados Unidos, escolheu como companheiro. Para a família de Mariana, o namoro nunca existiu e ela teria sido morta ao ser usada num acerto de contas entre traficantes. Acho que ela era tão ingênua, dava a impressão que ela estava vendo num mundo que não era assim tão absurdo, tão mal, que ia fazer tão mal para ela. Eu acho que ela achava que ela ia, da maneira que ela entrou, ela ia sair numa boa e não ia ter problema nenhum. Mariana nunca deixou de trabalhar como professora de inglês, mas acabou se envolvendo na guerra entre traficantes. Ela teria servido de isca para o namorado Jair atrair 4 pessoas para uma emboscada na Via Dutra, estrada que liga São Paulo ao Rio. O carro utilizado para levar esses 4 jovens ao local dessa emboscada era o carro de Mariana. Acabamos descobrindo, então, toda uma rede que envolvia a própria Mariana, ou seja, ela era membro dessa rede de tráfico de entorpecentes. 18 de janeiro de 99. Na saída da Boate Barcelona, frequentada pelos moradores da favela Santa Cruz, Mariana oferece carona a 4 rapazes. Entre eles está Robson Pereira dos Santos, o Santista. Ouvia-se na favela, segundo as versões desses 3 rapazes, que alguém iria morrer, porque não estava andando de acordo com as linhas traçadas pelo Sérgio, pelo traficante-chefe. Para a polícia, o Santista teria desobedecido uma ordem de Serjão, acusado de ser chefe do tráfico. Ele estava condenado à morte. O homem escalado para cumprir a execução. Jair, o namorado de Mariana. Eles queriam matar os meninos numa estrada qualquer e já deixa lá. Segundo o depoimento dado por testemunhas à polícia, Mariana forja um defeito no carro no local previamente combinado com o namorado Jair. E ela parou o carro exatamente ali no acostamento da rodovia Dutra e pediu para que eles descessem do carro para empurrar o carro. Quando eles desceram dessa árvore aqui, saíram 2 pessoas, que era o Jair e um outro menor, o acompanhante dele, que nós viemos a descobrir depois.
Santista! Robson, o Santista, que está marcado para morrer, escapa se escondendo no matagal. Luiz Fernando de Souza, atravessa a rodovia, desaparece na escuridão. A emboscada não dá certo. Mesmo assim, Mariana segue em frente. É a hora de pegar Jair e o parceiro e sair do local do crime. Michel Rogério da Conceição se finge de morto e sobrevive. Marco Antônio dos Santos Hilário é o único que morre. Era 17 de janeiro, um dia antes da morte de Mariana. Jair e outro rapaz saíram de trás da árvore atirando. Uma pessoa morreu. Essa aí foi a premeditação, foi toda da Mariana. Você só participou? Participei. A família e os amigos de Mariana não acreditam que ela tenha participado de uma emboscada para matar 4 pessoas por livre e espontânea vontade. Pelo respeito aos sentimentos que ela tinha, eu não acredito que ela tenha sido convidada a participar de um atentado contra a vida de alguém e tenha participado disso. 3 moradores da favela Santa Cruz sobreviveram à emboscada. E uma das testemunhas do assassinato passou a ser Mariana. Daquele momento em diante, a filha do advogado ficou marcada para morrer. Ela ligou para mim. Aí eu falei para ela: Mariana, vai embora. Ela era a única pessoa que eles temiam. Acontece que 3 sobreviveram. Bem, esses 3 sabiam de uma coisa, com certeza, de que a Mariana os havia levado para uma emboscada. Era óbvio que uma vez levantada essa história, partindo deles, vítimas, a Mariana iria acabar contando isso para a polícia. Até porque a Mariana tinha opções. Ela podia se refugiar no seio de sua família, uma família de classe média alta. E mais cedo ou mais tarde acabaria contando todo o enredo de tráfico de entorpecentes em São José dos Campos. O Sérgio, ele manda e desmanda na favela. Ele mandou o Jair praticar um crime. Ele não conseguiu fazer aquilo que ele tinha que fazer. Qual seria o castigo maior pro Jair? Matar sua própria namorada. Daqui a pouco, Mariana cai na armadilha preparada por Jair. Crimes em série em Minas Gerais. O assassino, um homem acusado de uma doença rara, o vampirismo. A Rosa Negra do Harlem. Filme inédito hoje, depois do Jornal da Globo em Intercine. Ela desafiava. E o Sérgio é o seguinte, o Sérgio, ele manda matar. Ele não gosta, ele manda matar. Mariana está tensa. Jair finge procurar alguém. Mariana fica cada vez mais desconfiada, mas ela não tem tempo de se defender. Tem que ser feito. Desta vez, Jair Ferreira não falha. Mariana é assassinada com 9 tiros na cabeça e no tórax, no centro de São José dos Campos. Uma coisa bárbara, desnecessária. Foram 10 tiros disparados contra ela. Coisa de execução mesmo, assim. Não digo para você que era acerto de contas, porque pelas contas dela ela não devia nada a ninguém. O que eu sei da morte da Mariana depois é que eles combinaram que tinha... O Sérgio determinou que ela tinha que morrer, entendeu? A partir daí nós pedimos a prisão preventiva, prisão temporária do Jair Ferreira de Souza e do Sérgio, que seria o seu chefe. E ambos acabaram por desaparecer. Eu fui procurado por um advogado que me disse que estaria apresentando o Jair Ferreira de Souza para esclarecer toda a história, ou seja, ele queria se apresentar espontaneamente na delegacia de polícia para ser preso. O que não é, convenhamos, natural. Nós acreditamos que ele foi mandado, o Sérgio mandou ele se apresentar na esperança de que tivesse a sua prisão revogada.
E para ele, no pensamento dele, era fácil. E foi o que ele fez. Ele se apresentou com o álibi de que matou por amor e não envolveu o Sérgio. Jair Ferreira foi preso. No começo de junho de 99, o acusado foi levado ao fórum para dar o primeiro depoimento à justiça, mas não voltou para a cadeia. Os carcereiros da escolta policial disseram que ele foi entregue na cadeia pública de Putim. Os guardas da penitenciária disseram que não receberam o preso. O certo é que Jair Ferreira de Souza, acusado de ser traficante e assassino confesso de Mariana, desapareceu quando estava sob os cuidados da justiça. Ele não fugiu da cadeia. Entenda-se fuga. O cara faz um túnel, pula o muro. Esse não fez nada disso. Sérgio Silva dos Santos, o Serjão, teve prisão preventiva decretada, mas a polícia não conseguia prendê-lo. No dia 19 de abril de 99, o advogado de Serjão disse que o cliente se apresentaria se tivesse a prisão revogada. Serjão negou qualquer participação no assassinato de Mariana e aguarda o julgamento em liberdade, em total liberdade. O que a lei prevê é o seguinte: se a prisão de uma pessoa é decretada para garantir a aplicação da lei penal e se essa pessoa comparece aos atos do processo, então não tem mais necessidade da prisão. É difícil você conviver quando se quebra a ordem natural das coisas. O filho não vai antes do pai. Não importa o que ela fez, deixou de fazer. Não é importante. Sabe? Acho até que se errou tinha que pagar pelos erros. E pode ter certeza que se não me disse porque sabia que ia encontrar mais rigor aqui dentro de casa do que encontraria na lei. A lei é isso aí, ó. É só encontrar boa vontade de um juiz e você responde isso em liberdade. Como o Sérgio está encontrando, vem encontrando a tolerância, a boa vontade, a compreensão. Se você tem alguma informação que possa levar a Jair Ferreira de Souza, 20 anos, o assassino de Mariana, ligue para a linha direta, Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Um dos casos que vamos mostrar esta noite começou em Monte Santo, Minas Gerais. Vamos mostrar a trajetória deste homem, um criminoso que está foragido e que sofre de uma doença grave e rara, conhecida como vampirismo. Vampirismo é um comportamento, que se manifesta de maneira universal em todas as civilizações. O vampirismo estaria enquadrado dentro dos casos de canibalismo, que são comportamentos, na maioria das vezes, são homicidas. O vampirismo que seria sugar o sangue, ou beber o sangue. Os vampiros dos filmes de terror moram em castelos e matam suas vítimas nas noites de lua cheia com mordidas no pescoço. Mas os vampiros da vida real são muito mais aterrorizantes, porque não são personagens de ficção. Os casos de vampirismo já foram registrados em todas as partes do mundo, como provam os livros de psiquiatria. No Brasil, o primeiro caso foi diagnosticado em 1863 e o último em 1997, quando Marcelo Costa de Andrade confessou seus crimes. Como é que você fez? Pegou? Assim, mas foi no peito dela, no coração, né? Por que você fez isso? Eu aprendi. Toda criança quando morre, vai pro céu, pastor falando, pastor rezar. Aí eu aprendi isso. Aí eu fiz isso. Mas numa parte de posso ficar despreocupado que eu sei que elas realmente vão ser salvas. Marcelo está preso no Hospital Psiquiátrico Heitor Carrilho, no Rio. Mas Benedito está livre. Ele fugiu há 8 anos do manicômio de Franco da Rocha, em São Paulo. Doentes mentais, como este vampiro, jamais poderão se reintegrar ao seio da coletividade de uma forma adequada. Hoje, com 59 anos, Benedito é acusado de ter matado 16 pessoas. Os crimes foram cometidos em 7 estados do Brasil. A última vítima foi uma criança. Um menino atacado na cidade de Aguaí,
interior de São Paulo. O menino viu um pé assim, no meio do mato, uma meia preta, né? Aí a polícia foi lá, era ele. O homem cortava as juntas assim, ó, para beber o sangue. O corpo de Antônio dos Santos, o Tunim, de 8 anos, foi encontrado 24 horas depois. Sai daqui! Vai embora, moleque! Benedito foi criado pelo pai na roça em Lagoa da Prata, interior de Minas Gerais. A mãe dele morreu quando ele tinha 3 anos. A vida em casa, ao lado de 5 irmãos, era marcada por cenas de violência. O pai de Benedito, alcoólatra, não deixava o filho em paz. Aos 8 anos, Benedito começou a ficar doente. O nome da doença: vampirismo. Normalmente eles bebem sangue porque dentro do psiquismo deles existe um colorido mágico, místico, religioso. Normalmente eles bebem sangue para incorporar as virtudes da vítima. Benedito segue os passos do pai. Ele gosta de beber e quase sempre se envolve em confusão. Logo, ele vai misturar o álcool com o sangue. A base, a origem do problema é uma encefalopatia constitucional. Não tem nada a ver com espírito, demônio, nem Deus. A encefalopatia é uma doença rara causada pela falta de oxigenação no cérebro. O problema é provocado quando o bebê ainda está no útero da mãe e afeta o sistema nervoso central da criança. Uma das consequências desta doença é o vampirismo. Aos 18 anos, Benedito se tornou um andarilho. Saiu de casa e passou meses desaparecido, trabalhando em fazendas como lavrador. Numa dessas viagens, ele matou pela primeira vez. O cenário do crime: uma fazenda na divisa do Amazonas com Mato Grosso. Depois de um dia de trabalho na lavoura, Benedito é humilhado por 3 jagunços. Neste momento, surge a vontade de matar. Os jagunços não têm tempo de reagir. Desta vez, Benedito não suga o sangue das vítimas. Ao contar para a polícia por que matou, ele não demonstra qualquer sinal de arrependimento. A seguir, Benedito faz novas vítimas. Mulheres e crianças sem possibilidades de defesa. Bogotá. Número 4, Cusco. Valendo R$40.000. Infelizmente, você não pode mais pedir ajuda, nem pode pular, mas você pode parar. E se você parar, a barra de ouro já está aqui com 30.000. Se você errar, ganha 15.000. E se você acertar, tomara que você acerte, ganha 40.000. Você pode levar o tempo que você quiser, pensando. E eu fico mostrando a barra para você. La Paz, Buenos Aires, Bogotá ou Cusco. Que cidade foi a capital do Império Inca? Vai? Vou. Vai o quê? Eu vou jogar. Ah, não vai chutar? Não, vou jogar. Tem certeza? Vou. Qual é a sua resposta? Eu vou de número 4, Cusco. Cusco. Está certa disso? Não tenho tanta certeza, mas ela continua sendo hoje uma das cidades mais visitadas. Posso perguntar? Pode. Tomara que você acerte. Tomara. Valendo R$40.000. Qual é a resposta certa? Certa resposta, Cusco, certa! Aê! Quais? Primeiro, extrema violência. Segundo, falta de premeditação. Terceiro, ferocidade na execução do ato. Quarto,
multiplicidade de golpes. E um outro fato extremamente característico é a ausência absoluta de remorso. A partir desses 3 assassinatos, a vida de crimes de Benedito não parou de crescer. Sem rumo, sem destino, ele não escolhia vítimas, nem precisava de motivos para matar. Ele era um andarilho, ele não tinha lugar certo, sempre margeando as estradas ferroviárias. Ele nunca ia pela estrada rodoviária. Em 61, Benedito assassinou um homem a facadas na cidade de Matão, em Goiás. Em 62, os crimes se multiplicaram. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Benedito atirou contra dezenas de pessoas num baile e, antes de fugir, incendiou o clube. Ituiutaba, Minas Gerais. Benedito assassinou um homem por razões nunca esclarecidas. Curitiba, Paraná. Ele matou 2 pessoas a tiros durante um jogo de cartas. Anápolis, Goiás. Benedito tentou matar diversas pessoas em outro baile. Pelas contas que nós vemos, esse rapaz andou, na época, 15 mil quilômetros mais ou menos. Ele foi a divisa de Mato Grosso com a Amazônia. Divisa da cidade de Uberlândia com Tupaciguara, no interior de Minas Gerais. Benedito está em casa e esvazia mais uma garrafa de cachaça. Um viajante aparece e pede algo para comer. Benedito mata o visitante, esquarteja seu corpo e o enterra no fundo do quintal. Eu diria até que dentre as patologias psiquiátricas, a encefalopatia é a que propicia os crimes mais hediondos. Em 66, Benedito voltou a matar. Bambuí, interior de Minas Gerais, 13 de agosto de 1966. Benedito e a companheira Francisca chegam a uma estação de trem. Bêbados, Benedito e Francisca discutem por uma garrafa de cachaça. A briga termina com golpes de peixeira. Pela primeira vez na vida, Benedito bebe o sangue da vítima. Em janeiro de 67, Benedito voltou para a Lagoa da Prata, cidade onde nasceu. E lá, ele matou mais uma vez. A vítima foi a própria prima, uma menina de apenas 9 anos. Logo depois de matá-la, Benedito perseguiu uma testemunha e, no mesmo dia, numa estrada deserta, mataria outra vez. No primeiro semestre de 67, Benedito tentou matar uma nova companheira. A mulher foi salva por caçadores que ouviram gritos de socorro. Benedito foi preso, mas como ninguém sabia que ele era culpado por outros assassinatos, acabou solto. Monte Santo, Minas Gerais, setembro de 67. Os meninos Jair dos Reis, 6 anos, e Darcy dos Santos, 7 anos, brincam no terreiro da casa da família de Jair. Até que um chute mais forte na bola coloca os dois frente a frente com Benedito. Mais uma tragédia está prestes a acontecer. As vítimas serão 2 crianças. Eu terminei de fazer o café e chamava eles e não respondia. Quando foi na quarta-feira, o homem do trem, o maquinista, desceu dentro de um valo, beirando a linha. Os meninos estavam deitados, mas já estava morto, porque já tinha passado 3 dias. Quando passou uns dias, esse homem que matou o meu irmão chegou em Aguaí e pediu água. Aí o homem pegou e já suspeitou aquela sede dele, que bebeu muita água. Fez pergunta
ligou para a polícia, pegaram ele e aí tinha sido ele mesmo. Ele falou que tinha sido ele mesmo que tinha matado. Mas ele era um homem normal, só que ele era igual um vampiro. Ele disse que era a praga da mãe, não era mais nada além disso. 12 dias depois de matar Darcy Jair em Monte Santo, Benedito voltou a atacar. A vítima foi o garoto Toninho, que se preparava para mais um dia de aula na Escola Municipal de Aguaí, interior de São Paulo. Toninho se despede da mãe. Esta é a última vez que Dona Vani olha para o filho. Eu ainda falei, Deus te abençoe, vai com Deus, né? Eu falei. Aí, não apareceu mais. Meio-dia, Toninho volta da aula com a mãe de 2 colegas de colégio. A mãe dos amigos de Toninho diz que vai cortar o cabelo e chama Toninho para ir junto. Mas ele diz que precisa ir logo para casa. Aí, como ele não chegou na hora que ele costumava, eu já fiquei preocupada, né? Toninho é uma presa fácil para o vampiro. Benedito diz que está com o joelho machucado e pede um favor ao menino, que ele pegue uma caixa de mel embaixo da árvore. Toninho decide ajudar o desconhecido. E eu lá esperando, chorando, naquele desespero, né? E esse menino não aparecia. Aí eu peguei, quando escureceu, os cachorros uivavam. Então escureceu, as meninas dormiam, eu fiquei lá, né? Rezando, chorando. Quando foi quase meia-noite, ele apareceu para mim. Quem apareceu para a senhora? O menino meu que tinha morrido. E ele estava com um monte de flor na mão. Aí ele estava rindo. Ele falou, mãe, não chora não que eu estou aqui. Ele falou, você não precisa chorar. No próximo bloco, entrevista com o vampiro. Aí bati nele com pau e morreu. Informação, serviço, SBTV, primeira edição. Responde. Olha a resposta. Assassinados por Benedito, os 3 meninos, Jair, Darcy e Toninho, foram considerados santos pelos moradores. No lugar onde Jair e Darcy morreram, a população de Monte Santo construiu uma capela. Pessoas que eles têm feito milagre e vêm aqui agradecer os milagres que é recebido deles. A senhora acha que eles viraram santos por quê? Porque ele morreu com fome, com sede e não tinha pecado. Eles eram criança inocente, né? Depois de matar as crianças, Benedito continuou a caminhada pela linha do trem. Só que desta vez a polícia já estava na pista dele. 24 horas depois do crime, Benedito foi preso outra vez. Sem demonstrar culpa ou arrependimento, Benedito Gomes admitiu todos os crimes. Considerado doente mental, acabou internado no manicômio judiciário de Franco da Rocha, em São Paulo, onde passou 22 anos em tratamento à base de remédios e choques elétricos. Para entender como funciona a mente de uma pessoa que sofre de vampirismo, Linha Direta foi ao manicômio judiciário Jorge Vaz, em Minas Gerais, onde entrevistou Raimundo Carvalho, o Carvalhinho, um criminoso também acusado de praticar atos de canibalismo. Carvalhinho matou o agricultor Jaci Félix da Costas a golpe de porrete há 5 anos. Na época em que foi preso, ele declarou que havia esquartejado a vítima. Ele discutia muito comigo, sabe? Eu ficava calado, sabe? Depois, nesse dia que aconteceu esse homicídio com ele entrou na porta do meu barraco, sabe, com uma coisa, sabe? E falou comigo, você sabe que isso é o último dia de você viver? Aí ele partiu, dando poiçada, sabe? Aí dando poiçada eu fui defendendo, sabe? Aí deitei no chão, dei nele uma rasteira, ele caiu, sabe? Ele caiu, eu consegui tomar a foice dele, joguei a foice para um lado, sabe? Aí bati nele com um pau, sabe? Aí bati nele com um pau e morreu, sabe? Dei nele 2 poladas e morreu. Em seguida,
ele pegou o corpo, levou para dentro de casa e cortou o corpo. Inventar, ele não inventa mais, fala que eu piquei ele. Se tiver coragem de falar que eu tinha até comido dele. Hoje, ele retornou aqui ao manicômio. Tem 2 anos, ele retornou em 97 para cumprir medida de segurança. Nesses 2 anos ele está sob efeito de medicação e por isso o quadro psicótico não está mais agudo. Então ele já não conta mais todos os detalhes. Carvalhinho continua preso, mas no dia 27 de junho de 91, Benedito, que trabalhava na pocilga do manicômio, se aproveitou de uma distração dos funcionários e fugiu. Ele saiu correndo, entrou na mata, os funcionários foram atrás, mas ele conseguiu se esconder. Até hoje, Benedito está foragido. Para especialistas em vítimas do vampirismo, alguns crimes bárbaros hoje arquivados na polícia e com autoria desconhecida podem ter sido cometidos por ele. Ah, eu morro de medo, né? Esse homem acabou com a nossa vida. Linha Direta usou a computação gráfica para tentar reproduzir como estaria hoje o rosto do assassino. Se você tem alguma informação que possa levar a Benedito Gomes da Silva, apelidado de Vampiro de Monte Santo, ligue para a Linha Direta, Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Linha Direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de Terra Nostra. Até quinta e um forte abraço. Nós andamos nos desentendendo, mas você sabe do meu apreço e do meu afeto, não é, Isabel? Foi Rosália quem mandou avisar a Voz Missê que os homens de Dom Jerônimo estavam no Ribeirão Dourado. Se Voz Missê mandar a nossa filha embora, eu vou com ela. O que é que Voz Missê quer aqui? Dona Ana e aquele libertino estão indo embora a cavalo. Avise meus homens. A realidade virtual poderia se tornar uma ferramenta para ajudar as pessoas a lidar com os horrores impostos pela realidade. Eu não sou um rato de laboratório. Eu sei, Liam, mas você é a pessoa perfeita para a nossa exploração. Além de ter sofrido uma experiência dramática, eu acredito que você tem as qualidades especiais no ser humano que o computador está usando. Acho que o fato de você ser uma pessoa emocionalmente sensível está inspirando o computador a atuar da forma como vem fazendo. Eu concordei com teste de mercado e não pesquisa experimental. É claro que sim. É por isso que eu estou triplicando o seu salário se ficar conosco. Eu não sei. Essa é a grande oportunidade de resolver a dor que vem sofrendo pela perda desta mulher. A decisão é sua. Será uma perda terrível para nós dois se você sair. Neste sábado. O que o senhor sabe a respeito de Neil Armstrong? Também conhecida como